O tema de hoje é fone de ouvido. Tema diferente, né? Eu, sei lá, a hora que eu pensei nisso, eu falei, não, é um tema muito comum, mas tem uma motivação. Então, qual que é a minha motivação para trazer esse tema? Eu uso ele para tudo, literalmente isso. Eu estava assim, de boa, refletindo comigo e percebendo o quanto que esse simples objeto está cada vez mais presente no dia a dia, assim. Mais presente não, né? Ele está muito presente. Então, tudo que eu vou fazer, eu uso ele. Daí eu trouxe uns exemplozinhos aqui. Ah, falando isso, só falando, provavelmente eu uso e vocês também, então por isso que eu achei que seria interessante trazer. Então, eu uso ele para jogar, como vocês podem ver aqui, estava jogando Outer Wilds e estava usando fone. Para escutar música, estava usando fone também. Assistindo vídeos, estava usando fone também, vai assistir vídeo, vai assistir filme, qualquer coisa assim, Netflix. Enfim, caso aí é minha news. Fazendo exercício, gente. Tava usando fone também, fazer caminhada, fazer qualquer coisa, utilizando fone de ouvido. Que coisa útil, né? Inclusive nas reuniões do PET, que eu estou usando um exatamente agora. Então, para vocês verem. E uma dessas minhas reflexões que eu estava, reflexões não, devaneio, acho que talvez um devaneio, é que como na pandemia, as pessoas que eu conheço, todas as pessoas, assim, tipo, de faculdade, professores e vídeos que eu vejo, tudo que eu escutei a voz de vocês foi por um mero fone de ouvido. Nunca conheci a voz verdadeira de vocês, sabe? Então, é, é algo que um pouco aterrorizante, né? Nunca ter escutado a voz das outras pessoas apenas por fone de ouvido, mas ao mesmo tempo é uma tecnologia importante, né? Imagina como é que era o mundo antes de ter esse fone de ouvido, né? Porque, poxa, há 200 anos atrás as pessoas não tinham fone de ouvido, então não teria como a gente escutar a voz de outras pessoas de longe, não teria como a gente escutar música, não teria como fazer muito das coisas que hoje é tão normal. Então, foi meio que nessa reflexão que eu falei, putz, é um acessório que dá para contar algumas coisas. Então, ó, eu vou falar para vocês, não sou nenhum especialista no que eu vou falar, eu pesquisei muito rápido, eu queria ter pesquisado com mais calma, mas não deu muito certo. Eu tô meio abalado ainda por conta da prova de CC hoje, mas eu consegui pesquisar um pouquinho que deu, algumas coisas já sabia sim, então nada vai ser muito aprofundado, vai ser mais como curiosidade geral e maneiras simplificadas. E só deu para falar desses 3 tópicos, mas acho que dá para encaminhar um pouquinho, certo? Então é isso. Quando ele foi inventado, como ele funciona, e o Bluetooth, né, que agora os fones, agora não tem nem mais fio, você nem... Agora, pelo menos, eu estou conectado com um computador. Logo mais, isso daí vai se tornar... Cada vez mais vem se tornando comum os fones que nem o fio tem. Então, certo. Quando ele foi inventado? Aqui, não é quando ele foi inventado, nem por quem, mas é quando que começou a surgir uma ideia de que um fone de ouvido seria algo interessante. Esse carinha aqui da foto é... Deixa eu ler o nome dele aqui que eu esqueci. Tô meio nervoso, gente. Peço desculpa. Não anotei o nome dele? É o Thomas Edison. Isso, é o Thomas Edison. E o que o Thomas Edison tem a ver com fone de ouvido? Foi ele que inventou? Não, não foi ele que inventou. Mas ele inventou... Nossa, como é que é o nome desse item? Eu esqueci de anotar e eu fiquei nervoso e esqueci, gente. Fonógrafo? Foi o fonógrafo, eu anotei sim. Thomas Edison inventou o fonógrafo, que foi o primeiro instrumento, a primeira forma da gente gravar o som e deixar ele lá paradinho no canto para a gente escutar depois. Existem algumas controvérsias. Eu pesquisei um pouco e eu vi que tinha registro de gravação descoberto depois, nos anos 1860. Isso aqui foi nos anos 1877, então, finalzinho do século XIX. Mas ele foi o mais conhecido, foi o mais famoso na época, o Thomas Edison, o carinha lá que inventou a lâmpada também. E é isso aí, foi a primeira vez que alguém falou, talvez seja interessante. Foi a partir daí que surgiu o interesse em ter como escutar as nossas coisas no ouvido. Chegou mensagem aqui, eu perdi. Enfim, peço desculpa. Prosseguindo. Além disso, nos anos 90 do século XIX, também era utilizado
por telemarketing, operadoras de telefone, não era necessariamente telemarketing. Então elas utilizavam bastante o fone de ouvido. Mas o primeiro fone de ouvido, assim, que a gente fala, que é o que a gente conhece, foi inventado por esse cara aí, Nathaniel Baldwin, em 1910. E ele tem uma história interessante. O que acontece? Ele nasceu no Canadá, mas se mudou para um estado dos Estados Unidos, e ele teve a ideia do fone de ouvido, mas a ideia dele foi uma ideia para fone militar. Então ele queria vender isso para o exército americano. E o que ele fez foi justamente mandar a ideia dele para o exército americano. E o que o exército fez foi dar risada, falou assim, que coisa bizarra, isso aqui não serve para nada, tal. Mas depois eles começaram a pensar em aplicações e pensar em melhorias, porque não era nada fácil. Mas daí eles viram que seria muito útil, principalmente acabou sendo utilizado na guerra, na Primeira Guerra Mundial, por conta da comunicação também. Mas é isso. E a ideia dele foi para frente. Não vou saber dizer muito bem a fundo o que aconteceu depois. Mas esse foi o primeiro fone. Foi para 1910, o protótipo, 1917, acho que quando foi fabricado, se eu não estou enganado pelo que eu pesquisei, gente. Após isso foi surgindo variações do fone. Eles eram utilizados muito por telemarketing, eram muito utilizados em guerra, era muito utilizado principalmente pela comunicação. Ah, tinha um ponto muito bom, muito utilizado também, que era em emissoras de rádio, coisa que era bem famoso na época também. Então o pessoal estava lá gravando os programas de rádio, colocava o fone, muitas vezes alguém estava controlando como que funcionava, como que ia sair os sons, né? Eu estava utilizando fone de ouvido também. Aqui são alguns fones que surgiram depois. Esse daqui surgiu nos anos 30 e esse daqui do século 20 já, né? E esse daqui nos anos 40. Mas eles ainda eram muito caros, pouco acessíveis e as pessoas não tinham muita condição assim de ter um fone. Eram meio ruins também. Conforme foi passando o tempo, foi melhorando sua qualidade. Esse daqui ele já é um fone eletrostático. Eu não sei muito bem o que significa, mas ele tem uma qualidade um pouco melhor. E, enfim, basicamente ele tem menos ruído e ele consegue reproduzir mais fielmente o som. Imagino que isso é uma boa definição. Mas a sua popularização foi acontecer em 1969, assim como também a popularização da música gravada com os rádios. Isso foi acontecendo mais conforme nesse século, assim, né? Então, chegou nessa época, as pessoas começaram a ver que elas gostariam de escutar música e não que as pessoas ao redor delas escutassem, sem atrapalhar as pessoas ao redor. Então, nisso, começou a se tornar mais acessível também, produzir um fone e a qualidade ser uma qualidade decente. Então, foi aí que ocorreu o boom mesmo. Tem esse fone aqui que chama HD 414. Descobri que ele é vendido até hoje. Eu não sei se é exatamente esse fone, mas se você pesquisar no Google, eles ainda vendem um fone igualzinho esse novinho. E vendeu 100 mil unidades na época e até os dias de hoje já vendeu 10 milhões de unidades. Eu acho bastante coisa. Então, mas agora, uma pergunta que eu, assim, me pergunto bastante e fico, mano, como que esse fone, assim, essa coisa pequenininha tá funcionando, né? Como que o som tá chegando no meu ouvido? Bom, eu acabei juntando tudo. Para entender isso, eu tenho que entender como funciona o som, então, né? Então, o que é um som? É uma onda sonora. A gente tem uma noção disso. Eu não vou explicar muito a fundo também, porque também não sou nem especialista nisso. Mas, basicamente, o som que a gente fala são vários... São ondas onde existe a compressão e a rarefação. Ou seja, tem vácuo e tem pressão. É mais ou menos isso. E o objetivo do nosso fone mesmo é criar esses espaços de vácuo e criar pressão. E para fazer isso, ele tem que empurrar e puxar o ar. Tem um GIF aqui que eu coloquei de uma caixa de som funcionando, porque basicamente o fone de ouvido vai ser isso em menor escala. O que está acontecendo? Ele está empurrando o ar e ele está voltando. E quando ele volta, ele está criando um certo vácuo. Então, assim as moléculas de ar vão preenchendo e se empurrando. Enfim, eu não sei explicar muito bem, gente. É algo difícil de se explicar. Mas como que ele faz isso na prática, então? Basicamente, ele está utilizando uma bobina, que é um monte de fio de cobre enrolado, e um ímã. E esse ímã é um eletroímã. Então, quando você liga energia elétrica nele,
esse ímã, ele vira um ímã, ele não se torna nada que nem ele era antes. Então, tudo que é que nem o cobre ali que vai estar do lado vai ser empurrado. Daí, depois, quando você desliga esse ímã, ele volta. E é basicamente fazendo isso várias vezes, milhões de vezes, que vai sair no som. Bem simplificado, gente. Peço desculpa por não conseguir ter uma explicação mais profunda. E o Bluetooth, certo? Passando um pouquinho da explicação, era mais ou menos aquilo. O Bluetooth, ele vai emitir ondas em micro-ondas. E é exatamente a mesma micro-ondas que o nosso micro-ondas ele trabalha. Então, mas aí vocês perguntam, nossa, o fone Bluetooth, então, será que vai... Como é que a galera tava falando? Vai danificar o cérebro? Será que ele vai queimar os neurônios? Gente, não é nada disso, por favor. Qual que é a diferença? É que nem você olhar para um refletor assim na sua cara e você olhar para uma lâmpada LED. São coisas, tipo, eu não vou ficar cego se eu olhar para a lâmpada agora, mas se eu olhar muito para aquela lâmpada de estádio, provavelmente vai ficar aquele brancão assim na cara. E a lógica é mais ou menos essa, a potência do que está sendo transmitido é diferente. Certo. Qual que é o ponto? O fone Bluetooth, ele vai trabalhar nessa frequência Bluetooth, que são micro-ondas. A micro-ondas, eu podia ter colocado aqui, acabei esquecendo, mas é um espectro da luz. A gente tem o espectro eletromagnético, né? O micro-ondas é uma parte daquilo. Mas é basicamente uma luz. Não dá para chamar de luz, porque luz é o que a gente vê. Mas é como se fosse uma luz. E quando você liga uma luz, ela geralmente. Você pode direcionar ela, mas ela vai para todos os lados, a não ser que ela seja bem direcionada. Mas o caso do Bluetooth, ele realmente está indo para todo lado. É que nem eu ligar uma lâmpada ali de micro-ondas. É o nosso Bluetooth funcionando. E o que acontece? Então, qualquer pessoa que tiver acesso a minhas ondas Bluetooth vai conseguir saber o que eu estou escutando, então? E aí é que entra Edilamar. Via curiosidade aqui, quando eu fui fazer parte do Codifique, o grupo que eu era, cada grupo tem o nome de alguém famoso na computação, e o que eu fazia parte era da Edilamar, então eu quis trazer um pouquinho do nome dela, porque ela está presente, a tecnologia que ela ajudou a criar, nisso aqui também. E como que funciona a tecnologia que ela criou? É como se a gente tivesse 10 celulares, todos aqui ao mesmo tempo. E o que acontece? Eu estou falando com você e a gente pré-estabeleceu uma ordem de qual celular a gente vai usar. Então eu ligo para você primeiro no celular 3, daí a segunda palavra que eu vou falar, eu vou usar no celular 10. E você sempre sabe qual celular eu estou usando para falar. Quem está escutando consegue escutar só o 1, ou só o 10, ou não consegue saber em qual ordem que a gente está utilizando também o celular. Não sei se ficou muito claro. Vale a pena pesquisar, é uma coisa bem interessante. Fins de curiosidade, Dilmar era uma atriz, ela não tinha muito a ver com a área da computação, mas ela acabou conhecendo pessoas da computação, pelo que eu entendi. E ela que surgiu a ideia e ajudou a botar em prática. E é uma tecnologia muito utilizada até hoje. É utilizada também nas torres de celulares, nos nossos roteadores Wi-Fi e nos fones Bluetooth também. E é isso, eu acho que ficou bem curtinha a apresentação. Por fim, era uma coisa que eu queria comentar. Não sei se vocês já pararam para pensar como que o fone é algo complexo assim. Tem como você escutar uma orquestra e diferenciar instrumentos. E é uma coisa super interessante. E eu falo para vocês pesquisarem um pouco como funciona. Pelo que eu cheguei a pesquisar, e eu não vou ter muito embasamento científico para dizer, mas basicamente a onda sonora, você consegue colocar uma onda e colocar uma onda dentro da onda. Eu não sei se fez muito sentido. Mas enquanto tem aquilo acontecendo, que é a pressão e o vácuo, tem outras micro-ondas naquela onda. Então você consegue ter dois sons acontecendo ao mesmo tempo. E é isso que faz com que a gente possa escutar mais de uma coisa, tipo, infinidade de instrumentos, todos ao mesmo tempo. E é isso, gente. Acabou, tem as fontes aqui. Posso mandar aqui no link no chat também, caso vocês tenham alguma curiosidade em ver. Eu acho um assunto bem interessante, assim, mas o que eu tinha para falar era isso. Valeu.